E aí galera Rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um herói pouco conhecido da DC Comics. Trata-se do Ray. O Ray que tem uma história bastante interessante e que mesmo não na ficção, né, aqui na vida real, ele também tem uma história um tanto quanto curiosa. Afinal de contas, ele é descendente de um outro herói de uma outra editora. Antigamente a Quality Comics trazia o quadrinho do Happy Ray, né, que era um super-herói com poderes cósmicos. A Quality Comics acabou sendo comprada pela DC e a DC não apenas trouxe o Ray para o seu multiverso, como eles também criaram uma nova versão do herói. E é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Leonardo, né, porque foi ele que deu a sugestão para trazer esse super-herói aqui para o nosso canal. Então vamos falar mais sobre a história do Ray na DC Comics. A estreia dele vem na revista The Ray, edição número 1 de fevereiro de 1992. Ou seja, você vê que o The Ray ele já tinha até a sua própria revista, né, de tão relevante, mesmo que de maneira histórica, que ele era. Não era tão conhecido, ele continua não sendo tão conhecido, mas historicamente ele tem muita relevância por conta da sua ligação com a Quality Comics. Ray Terrio era um garoto que vivia uma vida muito estranha. Ele vivia isolado dentro de casa, ele vivia trancado dentro de casa e sem nenhum contato com a luz, porque ele era informado desde criança que ele tinha fotofobia, ele tinha hipersensibilidade à luz e não podia ter nenhum tipo de contato com a luz do sol. Então ele vivia trancado na sua casa com as janelas fechadas e ele recebia poucas visitas. Inclusive, uma de suas poucas amizades que ele tinha era com a sua vizinha, a Jennifer Jordan. Ele tinha poucos amigos e vivia completamente isolado dentro de casa, na escuridão total, tanto que a mídia o chamava de Night Boy. O suposto pai do Ray acabou falecendo quando ele completou 18 anos. E foi nesse período que o Ray descobriu que ele viveu uma grande mentira, que na verdade ele não tinha hipersensibilidade à luz e que na verdade ele era filho do herói clássico da Quality Comics, o The Ray. Consequentemente, ao invés de alergia à luz, na verdade o que o Ray tinha eram poderes cósmicos. Se ele entrasse em contato com a luz solar, ele revelava os seus poderes. Ele pode absorver e utilizar os raios do sol. Então basicamente de uma vez só ele descobriu que o pai dele não era o pai dele, né? Que ele era filho de um outro homem e que ele não tinha fobia à luz. Na verdade ele tinha superpoderes. Foi nesse período que ele conheceu o Hank Terrio, né? Que é o seu primo. E o Hank, quando ele ajudou o Ray a descobrir os seus poderes, ele convidou, né? Ele, na verdade, ele pediu para o seu primo para que ele se tornasse um super-herói, assim como o The Ray foi, né? O seu pai, né? O The Ray primeiro. No entanto, o Ray acaba de início recusando, apesar de que depois, quando ele tem os seus poderes revelados e quando ele sai para a luz do sol, a primeira coisa que ele vai fazer é atrás da grande amiga dele, que é a Jennifer Jordan, e no processo ele acaba salvando a vida dela de criminosos. Ele acaba fazendo seu primeiro ato heróico, mesmo não aceitando se tornar um super-herói. Depois do Hank Terrio, foi a vez do The Ray original, né, do Ray original, aparecer pro filho dele e começar a insistir para que o seu filho se torne um super-herói. Ele acabou insistindo muitas vezes para que o Ray Terrio ele aceitasse o manto do The Ray e se tornasse a segunda encarnação do herói, a primeira na DC Comics. Depois de muito insistir, o primeiro Ray consegue convencer o seu filho a se tornar um herói e enfrentar uma grande ameaça que apareceu nessa saga do The Ray, né? A primeira saga da revista do The Ray, que foi a entidade da luz que iria destruir toda a Terra. E essa entidade ela foi invocada, ela foi trazida para o planeta Terra pelo Dr. Polaris. A gente já falou sobre ele aqui no canal, né? Se você quiser aí pode dar uma olhadinha. Não, eu nunca acerto o lado, gente. Eu acho que é aqui ou é aqui. Sim, eu nunca acerto o lado, mas enfim, vamos lá. Algum lado aqui tá em algum canto aqui em cima a história do Dr. Polaris. O Dr. Polaris ele invoca essa entidade da luz
para ela vir pro planeta Terra e causar a destruição do nosso planeta. E aí o The Ray, né, o segundo Ray, né, o Ray Terrill, ele vai lá, ele veste o manto do Ray para enfrentar a entidade da luz e o Dr. Polaris. E a cadeira tá baixinha. Essa cadeira ela vai abaixando. E aí depois que ele derrota essa entidade da luz, o Ray ele passa a viver várias aventuras, enfrentando vários personagens diferentes, do quais se destacam novamente o Dr. Polaris, né, que a gente já falou aqui no canal, o Neron, que já apareceu em 2 vídeos aqui no canal e que a gente ainda não trouxe a história dele, né, mas sei lá, quem sabe. E também o meu herói favorito, na verdade o meu anti-herói favorito da DC Comics, que é o Lobo. O Ray ele enfrenta o Lobo em uma de suas histórias, né? Então ele também cruzou caminhos aí com o Maioral. Após a morte do Superman, o Ray ele acaba indo parar na Liga da Justiça, né? A Liga da Justiça chama o Ray para integrar a equipe. Nesse período que ele passa por lá, né? Ele passa um ano na Liga da Justiça. Ele acaba tendo um namorico ali com a Canário Negro. A Canário Negro ela não estava no relacionamento com o Arqueiro Verde, né, o Oliver Queen, mas aí depois eles acabam se separando. O Ray ele acaba entrando para Força Tarefa da Liga da Justiça, liderada pelo Caçador de Marte. As coisas estavam indo bem na vida do Ray Terrill, até que um Thunderbolt, né, quando o Johnny Thunder ele falece, você tem 2 Thunderbolts que vão para 2 pessoas diferentes. Os Thunderbolts são os raios que dão os poderes do Thunderbolt para as pessoas, e uma das pessoas que recebe o Thunderbolt é o Triumph, que é um herói que ele decaiu. Ele era da Liga da Justiça, ele acaba saindo por problemas com a Liga, ele acaba decaindo, mas ele acaba recebendo novos poderes graças ao Thunderbolt. Consequentemente, ele acaba derrotando toda a Liga da Justiça, e não apenas isso, mas ele utiliza Gypsy e o próprio Ray como escravos. Ele começa a controlar a mente dessas 2 pessoas para que eles trabalhassem pro Triumph, que era um super vilão agora, né? Manipulado pelo Triumph, o Ray acaba enfrentando o Batman e acaba sendo derrotado até com grande facilidade. Então ele acaba perdendo pro Homem-Morcego e acaba voltando ao normal, recuperando a sua consciência. Mesmo depois dessa situação embaraçosa de atacar a Liga da Justiça sobre o domínio do Triumph, o Ray acaba sendo aceito de volta na Liga da Justiça como membro reserva. Ele acaba se tornando reservista ali da Liga da Justiça. Mas além da Liga da Justiça, ele fez parte de outros 2 grupos. Ele fez parte da Justiça Jovem e ele fez parte dos Freedom Fighters. Quer dizer, na verdade, ele é um dos principais membros do Freedom Fighters, né, que é um grupo de super-heróis que teve a sua origem ligada à Quality Comics. Então a gente tem aí heróis que eram da Quality Comics, que foi comprada pela DC e acabou formando esse grupo, né, os Freedom Fighters. Em outra de suas missões, o Ray, juntamente com outros reservistas da Liga da Justiça, enfrenta o trio de demônios formado por Mordor, Obsidian e Eclipso. Porém, uma de suas missões mais marcantes, é uma missão bastante conhecida, mas que não foi nada boa, foi a vez que os Freedom Fighters enfrentaram a Sociedade Secreta dos Supervilões. Eu já trouxe essa história aqui, foi justamente a história em que o Dr. Polaris morreu, quando ele calhou de enfrentar o Homem-Bomba, né, porque o cara é um gênio, né? E aí nessa luta, né, os integrantes do Freedom Fighters são chacinados pela Sociedade Secreta dos Supervilões e apenas 3 super-heróis dos Freedom Fighters acabam sobrevivendo. No caso, o Damage, o Tio Sam, sim, porque o Tio Sam, o símbolo dos Estados Unidos, é um herói dos Freedom Fighters. E o terceiro é justamente o Ray. O Ray ele é mantido vivo porque os poderes dele de gerar e absorver luz seriam utilizados numa máquina que o Lex Luthor estava construindo. É um dispositivo que tinha como objetivo trazer de volta o multiverso. Isso aconteceu no evento da Crise Infinita, né, que foi uma das várias crises que a DC teve, e nesse evento meio que os mundos estavam se juntando uns com os outros e tal, e o Lex Luthor tinha a missão aí
ele estava com essa missão de separar tudo em um multiverso. Depois que o multiverso volta, o Ray acaba sendo libertado pela sociedade secreta dos supervilões. O Ray passa algum tempo fora de ação, até que ele retorna à ação ao descobrir que o Stan Silver, que era um integrante dos Freedom Fighters e que estava usando o nome dele, né, estava usando o manto do Ray, ele traiu os Freedom Fighters, e aí o Ray Terror ele decide ir atrás do Stan Silver para derrotá-lo e assim poder retornar aos Freedom Fighters, né, recuperar o seu manto que estava nas mãos de um traidor. E aí ele acaba entrando no novo grupo dos Freedom Fighters. Essa é mais ou menos a trajetória do Ray na Terra original, e aí temos também a história dele nos 952, na nova Terra, que é a Prime Earth. Ele vai fazer a sua estreia nesse novo mundo na revista da Liga da Justiça da América, The Ray Rebirth, edição número 1 de março de 2017. A história dele é bastante parecida com a sua versão da New Earth, mas com algumas pequenas diferenças. Uma de suas diferenças é que, na verdade, ele acaba descobrindo seus poderes de uma maneira diferente. Quando ele completa 18 anos, ele fica cansado de viver na escuridão, de não poder sair de casa nem interagir com as pessoas. Então o que ele faz? Ele foge de casa. Ele foge de casa no meio da noite e acaba interagindo com um grupo de adolescentes. Nessa interação, como ele estava sendo exposto às luzes dos postes de luz, às luzes da cidade e etc., ele acaba absorvendo essa luz e ele acaba ele próprio gerando uma luz, o que acaba espantando os adolescentes. Ele acaba descobrindo que não tem fotofobia, que tem os poderes de absorver e emitir luz. Ele decide ficar invisível e aí ele passa 4 anos invisível. Ele passa 4 anos invisível, né? Curioso como ninguém se deu conta da falta do Ray, né? Mas enfim. E aí ele acaba descobrindo o pôster do seu amigo, né? O Caden Zapote. Ele descobre que o Zapote era candidato a prefeito de Vanity, né? Que é a cidade onde ele mora. E aí ele vai ver o discurso do Caden Zapote. Até que no meio do discurso aparece um cara divergente, o cara que discordava do posicionamento do Caden, e ele resolveu discordar de uma maneira mais intensa, de uma maneira não muito democrática. E aí, quando ele foi investir contra o Zapote, quem apareceu para salvá-lo foi justamente o Ray Terror, que deixou de ser invisível, ele se revela, ele utiliza os poderes dele para fazer com que esse divergente se torne invisível, só para assustá-lo. Torna o cara invisível e depois desinvibiliza ele. Desinvisibiliza, né? Acredito que seja assim, mas enfim. E aí nesse momento o The Ray acaba se tornando o guardião de The Vanity. Ele acaba se tornando o super-herói Ray. E aí algum tempo depois ele acaba sendo recrutado inclusive para a Liga da Justiça mais uma vez, só que agora é nesse novo multiverso. E ele é trazido para a equipe pelo Batman e acaba integrando a equipe que é formada por ele, o Átomo, a Vixen, Canário Negro, Nevasca e o Maioral, o Lobo. Bom, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Ray, mas antes gostaria de pedir a sua inscrição no canal, né? Se inscreve no canal e compartilhe o nosso canal para os seus amigos conhecerem o nosso conteúdo, né? A gente está nessa meta de chegar aos 800 inscritos e eu conto bastante com a ajuda de vocês para a gente conseguir bater essa meta, né? Aproveita também e curta o vídeo. E também tem a chave Pix aqui, se você quiser ajudar com qualquer valor, né? R$2, R$5, sei lá, o que você puder ajudar a gente aqui, aqui tá a chavezinha. Eu tô começando agora, então eu não tenho ainda questão de AdSense, não tenho questão de AdSense ou de doação, né? Não tem um botãozinho lá pro valeu, mas tem um Pix, se você quiser dar uma ajudinha. Tá aqui a nossa chavezinha. Beleza? Bom, então vamos falar dos poderes e das habilidades do Ray. O Ray, ele tem habilidades ligadas à luz. Então as habilidades dele são as seguintes. Ele tem absorção de luz e produção de luz. Ou seja, ele pode absorver a luz ao redor. Ele pode absorver tanto a luz do sol quanto a de objetos artificiais, ele pode absorver qualquer tipo de luz, pode até produzir a sua própria luz. Ele tem a capacidade de voo, pode utilizar a luz
para voar. Ele tem a capacidade de criar lasers de luz e construtos de luz. Ele pode disparar laser e pode também criar construtos de luz como o Lanterna Verde. Ele pode criar ilusões, pode se tornar invisível e ele também tem a habilidade da cura de luz. Ele pode utilizar a luz para curar ferimentos, é uma coisa bem interessante. Por fim, ele é um excelente programador, então não apenas ele é habilidoso com a luz, com o manejo da luz, mas como ele tem a capacidade de programar. No entanto, ele também tem uma fraqueza. Ele tem a fraqueza pela cor preta, porque a cor preta é a cor que absorve todas as luzes, né? Ele absorve todos os espectros do feixe de luz. Então, a cor preta, ela absorve os ataques do Ray, né? Então o Ray, os ataques dele tem pouco efeito contra superfícies de cor preta ou pessoas usando roupas pretas e etc. Bom, agora vamos falar as versões do Ray em outras mídias, onde a gente pode encontrar ele fora dos quadrinhos. Ele está presente no desenho da Liga da Justiça, ele está presente em DC Super Hero Girls, ele é citado nos quadrinhos de Smallville, ele não chega a aparecer, mas ele é citado nesses quadrinhos. Ele também aparece no Arrowverse, ele aparece em várias séries da CW, né? De vez em quando ele tá lá aparecendo, ou tava, né? Porque parece que as séries da CW vão acabar. E ele também aparece numa websérie, né? A websérie dos Freedom Fighters. Obviamente que ele ia aparecer na série dos Freedom Fighters, já que ele sempre esteve presente nessa equipe. Por fim, eu também queria destacar o fato de que o The Ray, ele teve sua própria série de revistas. Na verdade, foram 3 séries, né? O The Ray edição 1, volume 1, o The Ray volume 2 e o The Ray volume 3. Mostrando que, apesar desse personagem ser muito pouco conhecido, ele tem uma bastante relevância, né, no mundo dos quadrinhos, até por conta da sua importância histórica. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a história do The Ray. O que é que você achou desse herói? Você gostaria de ver ele nas futuras produções da DC Warner, né, no audiovisual? Comenta aqui embaixo, né, e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos, um deles com um super-herói pouco conhecido da DC Comics para você conhecer, e aí você pode continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!